Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 5 de novembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos invocar o nome do Senhor. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda não acordou, não esqueça. Invoque o nome do Senhor quando se acordar, amém? Louvado seja Deus. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus e ouvintes, invoquem o nome do Senhor, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos invocando, dependendo, com certeza vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, não percam mais tempo. Vamos invocar mais o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, nós podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Ezequiel capítulo 12 e 13. Hebreus 7, do 1 ao 19. Salmos 105, 37 ao 45. E Provérbios 27, 3. Leiam com calma, dependendo do Espírito. Quem não for trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia. Este versículo, com certeza, vai fazer a diferença aonde você estiver. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lermos com certeza a Bíblia, Deus tem falado aos nossos corações, podemos também continuar no alimento diário. O alimento diário, e graças a Deus todos os dias, traz essas pepitas, né, bem desfrutáveis para cada um de nós ficar mais e mais na presença do Senhor. E alimento diário, cujo a série é Nossa Missão. Título geral é Deus escolheu você. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs, em Cristo Jesus. Deus escolheu você. Então, vamos nos dar mais para o nosso Senhor, porque Ele é quem nos escolheu. Graças ao Senhor. E hoje, nós estamos na segunda semana, graças a Deus. Sábado, né? Temos a leitura bíblica, graças a Deus. Muito boa. Nós já lemos, né? Temos também ler oração, que também já lemos, mas hoje, neste momento, o Senhor vai falar novamente para mim e vocês este versículo, que é Romanos 12, 1 ao 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, este oralei está bem desfrutável, que é um rogo do apóstolo Paulo. Nós precisamos ouvir este rogo que vem de Deus. Louvado seja Deus. E vamos, amados, exercitar nossa fé para que a nossa mente seja renovada. Louvado seja Deus. E o título da leitura é Santificação Subjetiva. E o Senhor vem nos mostrar o que é santificação subjetiva, que são oito parágrafos, graças a Deus. E o irmão, no início, ele vai logo mostrar a cronologia dos últimos anos da vida de Paulo, que inclui o quê? O lugar em que ele escreveu as cartas aos Efésios. Ele disse:
Paulo foi preso, provavelmente de acordo com nosso calendário, no ano 59 depois de Cristo, em Jerusalém. Ele ficou mais 2 anos em Cesaré, de 59 a 61 depois de Cristo, apelar para César e ser levado a Roma. Entretanto, o apóstolo não chegou a Roma imediatamente após sua apelação, mas apenas no ano 62 depois de Cristo. Provavelmente, Paulo permaneceu preso em Roma até 64 depois de Cristo, ou seja, por 2 anos, aliás. Nesse período, ele teve liberdade de alugar uma casa e receber pessoas. Ali também escreveu epístolas importantíssimas aos Colossenses e a Efésios, Filipenses e a Filemão. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, este foi o viver de Paulo, onde ele andou e onde ele escreveu. Então, dá para se notar que realmente Paulo era um irmão que ele amava o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí aqui, o irmão no parágrafo ele diz: no ano 64 depois de Cristo, Paulo foi posto em liberdade. Neste período, ele visitou novamente Éfeso, Macedônia, Creta, Nicópolis, Troade e Mileto. Devido à perseguição do Império Nero, Paulo foi preso repentinamente por volta dos anos 67 depois de Cristo. Lembre-se, na prisão, ele escreveu a segunda carta a Timóteo, prevendo seu martírio. Então, em Timóteo, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Eu vou ler que é para os irmãos ficarem mais desfrutando. Diz o seguinte, 4, 6 ele diz: quanto a mim, que ele prevendo já a sua morte, seu martírio, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, olha a realidade dele, já agora, e a confiança em Deus, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, aqui está muito claro o que o nosso apóstolo Paulo estava falando aos Efésios, a Timóteo, aliás. Ele sabia que ia ser martirizado, mas é interessante, mesmo ele sabendo que ia ser martirizado, e nós no versículo nenhum aqui diz: mas Paulo estava se lamentando, chorando. Não, ele estava ali conectado ao Senhor. Aí o irmão encoraja na frente dizendo: nós somos esses como Paulo, que amam o Senhor e principalmente amam a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Amados, e lembre-se, quando eu e você estamos amando a vida do Senhor e amando o próprio Senhor, com certeza, amado, nós somos irmãos e irmãs que realmente podem ser esses vencedores que fazem a vontade de Deus. Senhor Jesus. Aqui tem um ponto interessante no texto que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aqui é nos primeiros versículos, que ele fala em Éfeso. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros e paz da parte de nosso Senhor, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aqui, graças ao Senhor, ele não foi escolhido por homem, foi escolhido pelo próprio Senhor. Ele foi chamado pelo próprio Senhor. Aí aqui, mais na frente, ele diz assim, o irmão diz: Paulo era apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, tá vendo? Ele não era um apóstolo designado por homens, ou seja, Paulo não foi enviado por homem, não foi chamado por homem, ele foi chamado por Deus, foi designado por Deus. Isso é muito, amados irmãos e amadas irmãs, importante. Um apóstolo é enviado de Deus para ministrar a revelação da sua palavra, para a edificação do corpo de Cristo. E lembrando, um apóstolo não é escolhido nem designado por homem, e sim pela vontade de Deus, a fim de executar seu plano eterno. Louvado seja Deus! Ou seja, Deus está dando incumbência ao apóstolo Pedro, para que ele possa falar esta palavra profética
a cada um de nós. E aqui ele diz: essa posição confere autoridade dada por Deus para apresentar, amados, a revelação do seu propósito eterno com relação à igreja e à sua edificação. Esse era o encargo de Paulo. Então, deve ser também o nosso encargo de apresentar essas revelações para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Aí aqui ele diz, aí no parágrafo 4 diz, ainda no primeiro versículo, destacando, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Será que os efésios já eram todos santos? Será que todos eram perfeitos? É importante lembrar que, quando cremos no Senhor Jesus, tornamos santos em posição. E lembre-se, não é santos em adoração só a um Deus, não é na deidade. Nós somos separados desse mundão para servir e fazer a vontade de Deus. Isso fomos o quê? Retirados do mundo, tá vendo? Foi o que eu falei. Quando nos salvou, Deus nos regenerou, nos deu uma nova vida, nos colocou em uma posição santa, graças a Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã vamos honrar essa posição santa e viver essa posição santa. Senhor Jesus, houve uma mudança, amado, de posição. Estávamos no mundo em um lugar comum, mas Deus nos colocou na igreja, em um lugar santo. Louvado seja Deus, amados. Neste sentido, todos somos santos, pois fomos separados para Deus. Repito, não é santo na deidade, em sentido de adoração, é de separação. Deus nos separou deste mundo tão perverso. E, por fim, eu vou no parágrafo 6, que está demais. Ele diz, essa santificação ocorre por meio de uma transformação da índole natural para a espiritual. Amados, não devemos conformar-nos, ou seja, tomar forma deste mundo, porque não estamos mais nele. Nós somos lá do alto, lembre-se bem disso. Fomos mudados de posição, mudados para um lugar santo, a igreja. Louvado seja Deus. E lembrando, amados, se eu e vocês fomos mudados para a igreja, quem nos trouxe foi o Senhor, o que eu e vocês devemos fazer? Simplesmente, a cada momento, amar mais o Senhor. Amados, não podemos mais perder tempo, mas temos que fazer a vontade de Deus. O Senhor possa nos ganhar mais todos os momentos. Lembre-se, Ele é Deus e pode todas as coisas. E nós, como seus filhos, podemos sim ouvir, como diz lá em Hebreus, ouvir o seu falar e não endurecer os nossos corações. Amém? Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, se ganharem algo da palavra, nem que seja uma frase, um versículo, passem-nos para os outros. Esse versículo, essa frase, pode, digo sem medo de errar, pode tirar alguém da lama. Louvado seja Deus. Sim,